A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba, na 15ª Conferência Estadual Espírita com o tema Encontrando Sentido para Viver. Queridos irmãos que integram nossa mesa coordenadora, prezados senhores, senhoras, jovens, crianças presentes no Expo Trade, caros irmãos que acompanham a transmissão pela TVC e pela Rádio Fraternidade. Nossos votos de muita paz, muita confiança em Jesus. E o nosso, desde já, agradecimento à Federação Espírita do Paraná e todos aqueles que são os responsáveis pela organização deste evento extraordinário, pela lembrança do nosso nome e pela oportunidade que nos concede de aprendizado, de estudo e confraternização e, em especial, de alimento espiritual para a continuidade em nossas lutas redentoras. O único problema é este horário para falar. Em pleno processo de digestão, talvez o tema devesse ser mudado, encontrando sentido para viver, talvez eu devesse falar, encontrando sentidos para mantê-los devidamente acordados. Nesta penumbra, então, não há nada pior, mas eu farei de conta que eu não estou percebendo, certo? Aquilo que no Nordeste a gente chama pescapiaba, ou seja, um pequeno cochilo. Na verdade, creio que aqui tem traíra, tambaqui, pirarucu, tubarão e assim por diante. Mas nós podemos escutar do lado de cá ou do lado de lá, então estamos em paz, tá bom? Bem, o nosso tema, Encontrando Sentido para Viver, é uma tentativa de reflexão em torno daquilo que hoje se dirige ao campo do raciocínio, ao campo das discussões e reflexões sobre a modernidade, em torno daquilo que se convenciona chamar a epidemia do desencanto, ou seja, por que é que nós encontramos tantas pessoas e às vezes até tantos grupos que se encontram numa espécie de melancolia profunda, numa tristeza, numa postura de fatalismo diante das dificuldades da vida. Será que nós de fato estamos entendendo a razão de ser da nossa existência? Como estamos, enquanto humanidade, no momento de grande transição, encarando as nossas responsabilidades? Quais são as nossas opções? Como estamos direcionando as nossas vidas? Que metas de viver são essas que nos impulsionam a agir nessa ou naquela direção? E quando pensávamos na organização deste tema, nos veio à mente uma situação que ocorre no Evangelho muito curiosa, porque Jesus houvera feito, segundo as narrativas do Evangelho, um duro discurso numa sinagoga em Cafarnaum. E após esse discurso, muitos decidiram abandonar o mestre, não mais o seguindo. Jesus, então, olhando para aqueles que ficaram, faz uma pergunta: quereis vós também retirar-vos? E nesse momento em que o Senhor coloca em xeque a própria participação daquele grupo de pessoas, e ali não se encontravam apenas ouvintes, ali estavam também os próprios discípulos, convidados diretamente pelo Senhor para constituírem o seu grupo mais imediato do trabalho. Portanto, o seu discurso fora duro, mas também a sua pergunta tinha um quê de enérgica solicitação de decisão daqueles que eram os seus companheiros. Quereis vós também retirar-vos? É nesta hora que encontramos nas narrativas do Evangelho uma das mais belas respostas. A resposta vem por Simão Pedro. Na verdade, é uma resposta que tem, na sua primeira parte, uma pergunta e logo em seguida uma conclusão, uma assertiva. Pedro, fitando o Senhor, lhe indaga: para onde iremos, Senhor? E ele mesmo responde: só tu tens as palavras de vida eterna.
Essa resposta de Simão Pedro diz então da opção, do sentido que aqueles seus primeiros discípulos mais diretos possuíam em relação ao convite, mas não só em relação ao convite, em relação a tudo aquilo que se processaria na dinâmica de suas vidas após o momento da escolha, da opção por seguirem a Jesus. A pergunta de Simão Pedro envolve para nós uma grande reflexão: para onde iremos, Senhor? Para onde iriam os discípulos? Ali já estavam envolvidos com o Senhor, acompanhando o nosso Messias para as diversas atividades que realizaria, de ensino, de cura, de contato com as diversas comunidades, com as pessoas. Para onde iriam? E a complementação sábia de Simão Pedro, provavelmente sob o influxo das forças espirituais superiores, quando afirma: só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Essa expressão vida eterna passa então para nós como uma expressão que deve conduzir de fato as nossas reflexões, porque afinal de contas aqui nos encontramos como pessoas que já estamos pelo menos na busca de sentidos mais complexos em torno da vida, não apenas da vida imediata, ou da vida biológica, ou da vida social, ou da vida que estaremos experienciando num certo ciclo que envolve da infância à senilidade, se der, porque tem uns que já vão bem mais cedinho, não é? Mas é essa ponderação de Simão Pedro que nos faz entender o porquê não apenas dos discípulos terem dedicado de fato as suas vidas ao desenvolvimento da própria obra do Cristo, ali e acolá, procurando desenvolver o trabalho de divulgação da Boa Nova, espalhando as messes de amor que emanavam da palavra de Jesus, mas principalmente ali estavam na busca de uma vivência real das palavras, dos exemplos e dos valores legados por Jesus. É por essa razão mesmo que podemos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo a afirmativa também já tão popularizada: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Esses estavam também envolvidos, totalmente impregnados pelo sentido de suas vidas, a partir dos referenciais, a partir das lições, a partir daquilo que Jesus representava. E não podemos imaginar que pessoas dariam as suas vidas ali no circo, ou então criaturas que seriam queimadas, criaturas que seriam também crucificadas, se não tivessem essas criaturas em sua intimidade a certeza daquilo que estavam vivenciando. A certeza envolvia a condição que cada um ali se entendia de ser um testemunho do Senhor, que o Senhor necessitaria deles para de fato trazer à terra aquela mensagem que faria com que a história do mundo fosse ocidental, fosse dividida em antes de Jesus e depois de Jesus, observando ainda a célebre afirmativa de Ernest Renan, quando nos diz que Jesus foi tão grandioso que não coube na história e a dividiu. Então aqueles que foram os primeiros cristãos, os devotados companheiros em faixas etárias diferenciadas, porque muitas vezes pensamos que ali só estavam os adultos, ali se encontravam idosos, se encontravam jovens e as mais das vezes também crianças que acompanhavam os próprios pais. Eram, obviamente, espíritos comprometidos desde o plano espiritual em reencarnar como uma grande equipe de apoio, a fim de que a mensagem do monte não se convertesse apenas num discurso oralizado e perpetuado de geração em geração a partir da tradição oral. O exemplo é que traz de fato aquilo que seria a concretude da mensagem. E aqueles que ali estavam, dedicando as suas vidas em holocausto pelo Evangelho, pela divulgação da palavra da Boa Nova, eram pessoas que já haviam encontrado em sua intimidade os chamados sentidos de viver, e por que não afirmar sentidos de morrer
também. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre nós vamos encontrar na própria história do cristianismo toda essa vivência ou toda essa coragem de enfrentamento. E da mesma maneira, se não conseguimos encontrar esse comportamento pleno por parte daqueles que se dizem cristãos, hoje na atualidade, um pouco mais de 1 bilhão de criaturas encarnadas na Terra, o que dizer então daqueles que não tiveram processos de formação moral, daqueles que não receberam desde a mais tenra infância uma educação pautada em valores imorredouros? O que dizer daqueles que crescem no dizer da nossa tradição popular, igual a batata na terra, sem orientação, sem carinho, sem aconchego, sem aquele que pudesse lhe dar a mão, sem aquela outra criatura que lhe desse o exemplo, sem as convicções que se formariam em seu espírito a fim de enfrentarem as lutas cotidianas? Então, se aqueles que viram de perto ao Senhor, aqueles que conviveram com o próprio Mestre, ou aqueles que conviveram diretamente com os discípulos de Jesus, nem todos conseguiram encontrar para as suas próprias vidas razões de viver, razões de vivenciarem o Evangelho e razões inclusive de se colocarem em holocausto, dada a perseguição que os cristãos sofrem durante alguns séculos, então o que dizer da multidão que aí está, como nos diria o próprio codificador Allan Kardec, lançada essa multidão, lançadas essas criaturas no meio de uma multidão, sem freios, colocando acima de tudo os seus interesses, os seus instintos, sem uma educação, sem uma formação moral. Então é por esta razão que poderíamos dizer, nem todos os que estão de fato encarnados entendem o porquê da sua própria encarnação. Às vezes até imaginamos uma cena, é como se as porteiras do céu se abrissem e aí escorregassem não sei quantos. E aí, nessa escorregada, encarnaram, porque uns reencarnam a passeio. Acham que estão na terra apenas para passear. E data vênia, os baianos aqui presentes, especialmente o grande baiano, que daqui a pouco estará aqui, pede para reencarnar na Bahia, porque quando não é festa, é ensaio. Quando não é ensaio, é festa. E aí, então, pedem para reencarnar nas paisagens litorâneas, vai para Natal, para aproveitar aquelas praias maravilhosas, vai para Fortaleza e assim por diante. Então tem uns que reencarnaram realmente convictos que estão na terra para passear, outros vão mais além, estão na terra para usufruir. E aí são aqueles que passam a vida inteira apenas na busca da satisfação dos seus interesses, das suas paixões, são aqueles que querem adrenalina a todo custo, são aqueles que querem vivenciar o prazer em todos os seus formatos, inclusive aqueles que são extremamente prejudiciais, inclusive à sua saúde física, à sua saúde emocional, à sua saúde moral e espiritual. Mas existem outros que já nascem também com um certo estigma, são aqueles que consideram que viver é sofrer. Sofrem tanto que quando a vida parece que está tranquila e alguém pergunta como vai, a pessoa responde, estou bem, mas deve vir alguma coisa ruim por aí. Porque a criatura está acostumada ao enfrentamento de dificuldades e de problemas. Então nós temos na paisagem humana os inquilinos de nosso Senhor Jesus Cristo, de múltiplos matizes, podendo até dizer que cada um de fato é um matiz diferente. Então poderíamos de fato dizer que outros tantos não estão nem para passear, nem para se divertir e nem para sofrer. No popular é o povo jogado. A vida vai levando, e a música até vai dizer, deixa a vida me levar. E aí a pessoa vai ao sabor dos fatos. Agostinho, na obra Doutrina e Aplicação, a que nos referíamos ontem, diz que aos que possuem a vida, no sentido de viver as suas vidas, direcionando os seus esforços, as suas energias à aprendizagem, ao progresso, e àqueles que são possuídos pela vida, no sentido de seguirem apenas
apenas o dia a dia, o cotidiano, os fatos que vão ocorrendo, e nem sempre a criatura tem a percepção devida acerca dos próprios fatos e muito menos acerca das posições que deverão tomar em relação a esses fatos. Mas quando se fala sentido de vida, imediatamente alguém pensou: ih, lá vem filosofia. À 1h30 da tarde, filosofar não é moleza, não. Mas nós não estamos convidando exatamente os senhores e as senhoras e os internautas e os ouvintes a uma reflexão propriamente filosófica acadêmica, mas apenas a uma rápida reflexão em torno daquilo que seria o sentido da vida na perspectiva da temática geral da nossa conferência, o amanhecer de uma nova era. Então, entendemos desde já que há muita confusão em torno da expressão sentido de vida, e é por isso que nós vamos utilizá-la no sentido do propósito, da finalidade, do objetivo, da meta, daquilo que o indivíduo percebe ser a sua vida. E neste sentido, já poderíamos logo de antemão dizer que a percepção que o indivíduo tem da sua vida é aquela que estará condicionada pela sua circunstância biopsicossocial, cultural e espiritual, porque cada um vê a sua vida e vê a vida do ponto onde a própria condição evolutiva lhe permite enxergar. Uns devem ver do charco, outros devem ver da planície. Provavelmente muito poucos de nós vemos a partir do planalto, vemos a partir das alturas, fazendo uma leitura melhor, mais coerente, mais aprofundada da própria vida. Mas poderíamos dizer que mesmo quando a criatura ela não está propriamente preocupada com essa elaboração ou com essa reflexão, não adianta, porque faz parte do ser humano. O ser humano, usando mais uma vez, recorrendo mais uma vez a uma expressão do eminente educador Paulo Freire, quando ele diz: o homem é um corpo consciente. E consciente de quê? Consciente porque ele se sabe inacabado, ele se sabe incompleto, ele se sabe inconcluso. É um único ser que reflete, consequentemente, que cria uma filosofia, que estabelece valores, metas, que tem uma orientação de vida. Nós não encontramos, obviamente, nenhum tipo de compêndio, por exemplo, filosofia felina de vida. Ou então, uma determinada obra acerca da orientação canina do viver. Nós não temos, porque o homem é este ser que atingiu este ápice, essa posição, e como ser consciente, lhe cabe, mesmo querendo ou não, e despertando na perspectiva espírita para a própria vida, no desenvolvimento que ele vai tendo a partir do seu processo reencarnatório, pois que é criado simples e ignorante. Questões 133, 132, 133, 133A de O Livro dos Espíritos, ele vai então acumulando, agregando experiências. Esse acúmulo e essa agregação de experiências vão lhe facultando conhecimento, vão trabalhando o seu campo atitudinal, vão estabelecendo referências diferentes. É por essa razão que, à medida que nós vamos reencarnando e vamos ampliando então o nosso acervo, o nosso conteúdo, intelecto, moral, de experiências, de vivências, de informações, nós vamos então crescendo em livre-arbítrio, o que nos torna automaticamente mais responsáveis, e aí detemos não apenas o livre-arbítrio, mas também seremos responsáveis, e a lei de causa e efeito virá sobre nós. Mas tudo isso dentro de uma lei maior ainda, que o nosso Paulo Freire, apesar de ter tido pai espírita, não conhecia. Porque se o homem é um corpo consciente, e mais do que isso, ele é o espírito imortal, que através das sucessivas experiências reencarnatórias estará então na busca, conforme a doutrina espírita, da sua real destinação, concretizando passo a passo
aumentando a cada dia o seu conhecimento, dando um passo adiante na senda da evolução, pelas vivências, pelas experiências reencarnatórias, que são, em verdade, grandes cenários de aprendizagens para o espírito. No entanto, é o homem também que problematiza a sua própria existência. Reencarnado, ele está sempre a perguntar. E, obviamente, as perguntas, elas são velhinhas algumas, né? Bem velhinhas. E o homem ainda teme em fazê-las. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? O que é a morte? O que é a dor? Por que sofro? E assim por diante. A vida depois da vida. Aqueles que já foram, já voltaram. De vez em quando a gente encontra nas situações vivenciais, no nosso cotidiano, alguém que é meio descrente e diz assim, pois é. Encontrava eu um dia desse um cidadão dizendo, eu não acredito na vida após a morte, porque ninguém veio de lá para dizer. Eu disse, pode ser que não tenha vindo falar com o senhor diretamente. Agora, está assim, todas as culturas, a literatura está cheia. Então, isso é um atavismo que ainda se encontra responsável em grande parte pelas visões, né, materialistas que afastam cada vez mais a criatura da sua própria essência. Então este homem, ele busca de alguma forma responder, e aí as respostas que ele vai encontrar a fim de justificar a sua própria existência, elas são variadas. Existem aqueles que demandam os caminhos da filosofia, existem aqueles outros que procuram o caminho da religião, das religiões, e aí as respostas se multiplicam. Mas gostaríamos logo de início afirmar que há uma necessidade ontológica do homem, ou seja, ele nasce com esta necessidade de atribuir sentido ou sentidos, no plural, à sua própria vida. Nada melhor então para essa reflexão que chamarmos a colaboração do Dr. Viktor Frankl, citado ontem pelo nosso Divaldo. Quando ele começou a falar, eu mandei uma mensagem mental para ele, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não fala sobre o Viktor Frankl, deixa para mim amanhã. E aí parece que a espiritualidade aguentou, e hoje então, eu queria falar para vocês rapidamente em torno dessa figura extraordinária do médico psiquiatra austríaco. É uma figura ímpar, o Dr. Viktor Frankl. Por que o escolhemos? Porque ele é dentro da tradição da psiquiatria, a terceira escola vienense de psiquiatria, ele é a figura preocupada com o sentido. Muitos de seus escritos, aliás, os seus principais escritos, se voltam exatamente à questão do sentido da vida. E a sua proposta terapêutica, chamada logoterapia, é exatamente aquela que parte de uma questão fundamental para o paciente. Qual é o sentido da sua vida? Qual é a sua resposta sobre você mesmo? Você existe para quê? É interessante notar que o nosso prezado Dr. Viktor Frankl conhece por carta a Sigmund Freud desde os 15 anos de idade. E quando estudante de medicina teve também a oportunidade de conhecer Adler. Mas nem tanto a Freud, nem tanto a Adler, o jovem estudante de medicina identificou, quando ali estava na Universidade de Viena, cursando, e identificava uma problemática que assolava os estudantes de medicina. Inúmeros suicídios haviam ocorrido. Ele, então, um aluno já bastante integrado, desenvolve junto a um professor um programa de extensão, de apoio, para que as pessoas que sentissem a necessidade do diálogo, já era o atendimento fraterno através do diálogo, o nosso prezado Dr. Viktor Frankl estabelece, junto com o professor, nesse seu projeto de extensão. Durante todo o tempo em que ele foi estudante de medicina e que trabalhava nesse projeto, não aconteceu um suicídio. Ele, então, posteriormente, estabelece-se como médico e vai a vida lhe levar para onde? Para o hospital de psiquiatria, a fim de que ele pudesse trabalhar mais diretamente na enfermaria, no pavilhão, onde estavam mulheres que haviam tentado e não haviam obtido
o resultado do suicídio. Ele então estabelece, vamos dizer assim, com estas criaturas, uma relação que não é apenas a relação do médico com o paciente, a relação fria, mas a relação humana, porque nos seus estudos, nas suas reflexões, o Dr. Victor chegará à seguinte conclusão: a busca de sentido, ela é um fenômeno natural do ser humano. Encontrar esses sentidos se torna fundamental para que a criatura deseje viver, para que a criatura possa enfrentar as dificuldades, os problemas, os desafios da vida. Assim, ele vai desenvolvendo uma série de palestras, abordando sempre a temática e, infelizmente, a guerra em 42, ele é preso juntamente com a sua mulher grávida, seus pais e um irmão. Uma irmã houvera fugido para a Austrália, para bem longe. Mas o Dr. Victor havia feito mais ainda. Quando a Áustria passa ao domínio alemão, ele recebe como médico psiquiatra a ordem do Reich, a fim de que ele pudesse provocar a morte daqueles portadores de distúrbios psiquiátricos. Ele houvera corrido risco desde então, pois que não aceitara, e havia inclusive dado vistos para que muitos dos judeus pudessem fugir da sua Viena. É quando então, prisioneiro, ele, a esposa, um irmão e os seus pais são colocados em campos de concentração diferentes. São 3 anos em que o Dr. Viktor Frankl vai vivenciar a experiência. E ele vivencia a experiência com um olhar também investigativo. Recebe, como ocorrera com todos os judeus, um número. É colocado no seu braço o seu número para desumanizá-lo, para tirar-lhe a identidade própria. No entanto, ele se mantém atento e desenvolve durante o próprio período de concentração, nos campos de concentração, um estudo sobre aquilo que seria o sentido na vida das criaturas. E pôde concluir que as criaturas com as quais ele conviveu nos campos de concentração poderiam, grosso modo, serem classificadas, divididas em 2 grupos. O primeiro grupo seria o grupo das criaturas que não suportavam o processo de desumanização, de crueldade. Muitas delas, não aguentando aquele processo, chegavam mesmo a se jogarem nas cercas, a se suicidarem com pedaços de lençóis. Eram criaturas que, desesperadas, não conseguiam ver nenhuma alternativa, sabiam da morte iminente e não desejavam o enfrentamento, não se sentiam em condições de enfrentamento daquelas problemáticas. No entanto, dizia o Dr. Victor, havia um outro grupo. Curiosamente, ele afirmaria em uma de suas obras, aquele grupo era formado de pessoas que possuíam um traço comum. O traço comum era o seguinte: pessoas que tinham certeza que possuíam na vida uma missão, uma tarefa, uma responsabilidade. Poderia ser de ordem religiosa, poderia ser de natureza política, poderia ser até um cão que ficou em casa, uma horta, o que quer que fosse, mas eram pessoas motivadas sob o ponto de vista de resistirem o quanto pudessem àquele processo cruel, dantesco, a fim de retornarem, e ao retornarem, atenderem os seus compromissos, atenderem as suas tarefas, as suas missões. Assim, o Dr. Viktor Frankl vai nos dizer, o sentido da vida, ou ter um sentido para viver, é fundamental para que se tenha força de enfrentamento, para que se tenha coragem de superação, para que se tenha, num termo que nós costumamos utilizar em algumas das nossas palestras, que tenha resiliência, que é a capacidade de sair do problema, da dificuldade, da frustração, da mutilação, da violência, sair melhor,
sair com mais coragem, sair enriquecendo-se com a própria experiência, levando adiante a vida agora em novos padrões de valoração da própria vida. Assim, vamos encontrar o Dr. Victor Frankl ainda falando de algo extremamente curioso, além da problemática de ordem física, além da problemática de ordem psíquica, dizia ele também, existem as chamadas doenças nogênicas. O que seria, ou o que seriam essas doenças? E ele vai nos afirmar. Além das chamadas causas somáticas, das causas psíquicas, há uma outra coisa que está no sofrimento humano, está na base do sofrimento humano, é o que ele denominou do chamado sofrimento de ordem espiritual. E para ele, esse sofrimento de ordem espiritual nascia da chamada experiência do absurdo, é estar vivendo e não querer viver, é estar na vida e não encontrar respostas para a sua própria vida, é acordar todos os dias, é ver, se processar, correr como um rio, o próprio existir humano e não encontrar razões, alegrias, finalidades, metas. Então, esse absurdo geraria o que ele denominou, e a expressão hoje é largamente utilizada pelos estudiosos do comportamento humano, essa problemática geraria o que ele denominou do vazio existencial. Esse vazio existencial, em especial nos dias de hoje, aí está presente, tomando conta de multidões, tomando conta de grupos inteiros, ao ponto da Organização Mundial de Saúde dizer que em 2030 o problema da depressão, o problema desta doença, que não é só do corpo, é principalmente da alma, é principalmente do vazio, do medo, será a doença que mais estará presente para os chamados afastamentos da vida economicamente ativa, inclusive acima das chamadas doenças cardiovasculares. O que significa dizer que o mal que era considerado um mal do século passado, é também, já no início desse milênio, um mal que está presente em grupos variados, em nações com estatísticas de fato alarmantes. Então, o vazio existencial, nos diria o Dr. Victor Frankl, esse vazio vai como que carcomendo a criatura, vai lhe dando um sentido de futilidade da vida. É por essa razão que hoje se mata e se morre por qualquer motivo. Jovenzinhas estão brigadas com seus namorados, sobem no templo do consumismo, o shopping center, ligam para os seus namoradinhos ou para aqueles com os quais elas namoram, embora eles não saibam, né? E aí então indagam sobre a relação, e ao ouvirem um não, então elas ameaçam pular do terceiro, do quarto andar, e a coisa de fato ocorre. Recentemente, participando de um ato ecumênico, conversava com um padre que trabalha no colégio marista, e ele nos falava acerca de um menino, 12, 13 anos de idade, na tentativa de suicídio em função da problemática familiar. Um pouco anteriormente, encontramos com um amigo que nos falava da desencarnação de um primo por suicídio, em razão de uma profunda dificuldade de convivência com o pai. Ingere um veneno, coloca no Facebook, porque é isso que ocorre hoje, e alguém que leu o Facebook disse, espera aí, vou correr na casa dele. Foi correndo até a casa dele, levou para o hospital, fez a lavagem, fez tudo, e ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, o pai o recebe dizendo, já conseguiu aparecer? Foi a maneira equivocada do genitor em relação ao seu filho. E aí, então, após palavras, impropérios, admoestações, o jovem, então, sem colocar no Facebook, toma o restante da dose de veneno e alcança o seu objetivo de suicídio. Então, é o vazio existencial que toma conta, principalmente da adolescência, da juventude, mas também toma conta de todos os adultos e até de idosos, pessoas que já passaram
por boa dose de problemáticas, de dificuldades na vida, que de repente não consegue mais carregar o chamado peso das aflições, das decepções, enfim, não conseguem o enfrentamento das lutas de cada dia. Há uma pequena historieta vinculada às tradições orientais de um jovem que tinha um medo muito grande de enfrentar as dificuldades da vida, um medo muito grande de se deparar com problemáticas, de se deparar com doenças, com situações que ele não conseguisse dominar. E aí, ouvira falar de um sábio que morava numa aldeia. Foi procurar este sábio e lá então falou-lhe a respeito das suas fragilidades psicológicas. Percebendo a situação daquele jovem, o sábio da aldeia disse para ele: vou lá dentro preparar para você um pó. Esse pó você vai poder tomar, você vai diluir água. Agora tem o seguinte, ele vai estar dentro, né, de uma pedra, eu estarei colocando. Agora, lembre-se do seguinte, quando você quebrar a pedra, que você tomar essa porção, pronto, acabou, você não terá outra oportunidade. Então você faça o seguinte, só use em caso extremo. Era a psicologia que a própria vida vai dando às pessoas que de fato começam a estudar, a compreender, a perceber o comportamento humano. Ele então toma daquele anel, estava um anel numa pedra, e ele vai, e a sua vida vai se processando, a dinâmica da vida vai ocorrendo. Um problema aqui, ele olhava para a pedra, aí dizia, não, peraí, ainda dá para enfrentar, né? E aí foi, jovem, adulto, e a problemática vinha, a dificuldade, o testemunho, a perda, a humilhação, a doença, ele olhava e disse, eu vou agora. Aí lembrava, se eu for, eu vou perder, pode ser que venha alguma coisa pior na frente. E aí então, ele vai, e aí se torna avô. A vida já estava, né, realmente célere e os anos se passavam. Um belo dia, acontece uma problemática com seu neto e ele, já vergado, sob o peso da própria vida em lutas, pelas dificuldades, decide então que vai quebrar e que vai tomar. Afinal de contas, sentia-se fragilizado psicológica, psíquica, espiritual, moral e fisicamente. E aí então chama o próprio neto, pede para que ele quebre e leia, porque já estava idoso, não ia conseguir, né? Aliás, leia não, que ele diluísse aquele pozinho ali para que ele pudesse tomar. É quando o neto quebra a pedra, não tinha pó nenhum. E ele diz, mas olha, aquele sábio da aldeia, hein? Que criatura, mas tinha um papelzinho, daqueles bem miudinhos, que o DJ aqui adora distribuir para a gente nos eventos, né? Então, da próxima vez que eu vier, vai ter que colocar o papel em uma lupa, porque eu já não consigo ler mais. Então, ele pediu ao neto para ler, e vejam bem, estava escrito ali, isso também vai passar. E aí ele descobriu que o velho sábio da aldeia era sábio mesmo, que nós temos que fazer esse exercício constante de superação, que à medida que a gente consegue superar a dificuldade, o problema, nós então vamos criando espaço íntimo de resistência. E ele percebera essa situação. Nos diz, de modo um tanto quanto conclusivo, o nosso doutor Vitor Frankl, viver não significa outra coisa, nos dizia, senão arcar com as responsabilidades de resolver as demandas da própria vida. Então, nós vamos, aí aparece, demanda 1, demanda 2, demanda 1000, e aí a gente vai, porque a grande sabedoria da vida, nós vamos ler rapidamente um pensamento de Charlie Chaplin, que vai dizer assim, bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e a viver com paixão, perder com classe, vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Que palavras de sabedoria. Então, em outro ponto de seus escritos, o Dr. Vitor Frankl vai
tentar conosco refletir o que é que dificulta, então, a formulação de sentidos, a criação de sentidos na vida das pessoas. O que é que dificulta? E ele vai nos dar, em especial, vamos fazer um recorte, uma resposta. É aquilo que ele chamou a falta de tradição. Vamos tentar, com todo o respeito da Tavênia, o pensamento dele e de todos os psicólogos que nos ouvem, né? Vamos, então, atualizar um pouco a expressão tradição para dizer falta ou prejudica muito essa criação de sentidos, aquilo que nós poderíamos denominar a falta de um pertencimento ou de um sentimento de pertença nas criaturas. O que é isso? É a ausência, diriam alguns autores mais modernos ainda, de você integrar-se a uma narrativa que agrega no popular. Quando você não faz, entre aspas, parte de um grupo, você está excluído. Quando você não se sente, então, acolhido na sua família, quando você não está acolhido no seu ambiente de escola, de universidade, quando você se sente excluído nos seus ambientes de trabalho, quando você não se sente devidamente acolhido na própria instituição religiosa, quando de repente tudo na vida lhe faz sentir absolutamente solitário, como se você não tivesse alguém com quem compartilhar um sonho, uma esperança, uma dúvida, aí sim você entra naquele vazio profundo pela ausência íntima desse sentimento que é próprio dos seres humanos, conforme o Livro dos Espíritos nos assevera na sua parte 3ª, relativamente à lei de sociedade. É preciso que nos sintamos como criaturas que participamos, que integramos pequenas comunidades, grandes sociedades. Hoje, já na complexidade do mundo atual, já nos entendemos como criaturas da era planetária, porque todo esse sentimento vai nos dando também sentidos para o enfrentamento das lutas, das dificuldades e dos desafios da vida. Ora, nos afirma finalmente o Dr. Viktor Frankl em suas assertivas. O que ocorre é que a atribuição de sentidos é uma exigência fundamental, e é exatamente essa plenitude de sentido, diz ele, que é a nossa destinação. E a plenitude de sentido, nos afirmava finalmente, é em especial a nossa destinação para o amor, a nossa destinação de vivenciar a experiência da amorosidade. Existem alguns autores, hoje em especial na área da sociologia, que procuram avaliar a situação em especial da nossa juventude. E esses resultados, ou esses estudos, essas conclusões, vão ao encontro, se afinizam com o pensamento do Dr. Viktor Frankl. Quando se fala, por exemplo, das gerações sem genealogia, o que seria isso? As gerações completamente sem identificação familiar, onde não existem mais as chamadas narrativas integradoras, que aqui nós, que não temos mais do que 20, 25 anos de espiritismo, nós tínhamos na nossa experiência familiar, a família em especial, com toda a sua cultura local, um modo de vestir, modo de se comportar. Pegava ônibus, eu todo santo dia, durante 7 anos, saía de Recife para Olinda, todo dia era a mesma ladainha no ouvido. Pegue um ônibus, mas se tiver uma pessoa idosa, uma mulher buchuda e uma pessoa aleijada, levante-se e dê o lugar. E a gente não precisava de mamãe perto. Havia uma internalização de valores, porque havia também uma rede de proteção. Você queria fazer uma coisa errada, perguntava a seu irmão mais velho, ele dizia, faça não. Você perguntava a seu primo, ele dizia, menino, já tentei fazer, levei. Teve uma pessoa até que me pediu um exemplar da chamada varinha de goiabeira, do galho de goiabeira. Ele é paulista. Então, não vou dizer nem o nome dele, foi Alessandro. Mas o que ocorre
é que você ia para um tio mais jovem, ele dizia, faça não. Você ia na sua atividade religiosa, para um pastor, para um sacerdote, para um evangelizador, ele dizia, faça não. Você ia para a vizinha, para o vizinho, faça não. Então havia uma espécie de rede interconectada para dizer a você, faça não, que você vai se arrepender. Hoje, parece que passadas umas 3 gerações, a coisa virou, faça. Você liga a televisão, faça. Você liga o rádio para escutar uma música, está lá a desgraça ali o tempo todinho sendo estimulada, né? Então, nós vivenciamos um momento difícil em que as célebres palavras do senhor Montesquieu, lá atrás da tradição francesa, se tornam uma realidade. À sua época, ele dizia, nós temos 3 educações, a que vem da família, dos pais, a que vem dos mestres e a que vem do mundo. E dizia ele, geralmente a do mundo anula a dos mestres e anula aquela educação dos pais. Então, se ele estivesse conosco hoje, ele asseveraria que de fato nós vivenciamos esse grave momento, em especial um momento em que a cultura ela está simplesmente repleta de estímulos às atitudes incorretas, ao aproveitamento no mau sentido, a criatura ser esperta, a criatura poder usar livremente o que quiser, enfim, a falta de peias, mas não só se vive de peias, a falta também de lideranças morais. Você corre para um lado, o escândalo, você corre para o outro escândalo, então não se sabe de fato em que se sustentar. Então, essa ausência das chamadas narrativas integradoras, dizem alguns sociólogos da atualidade, seria então responsável por aquilo que eles denominam uma espécie de falta de genealogia, ou seja, você termina sem o sentimento de pertencer. E a força que tem em especial a família, porque ela é a grande formadora do caráter, da personalidade, da educação moral. Então, sem principalmente esse porto seguro que a família pode desde cedo, pelo processo de educação dos sentimentos e de educação moral, forjar no caráter ainda infanto-juvenil, graças a isso nós encontramos então esse vazio existencial proliferado, multiplicado de forma extraordinária, nos apontando aquilo que os fatos reais nos têm apresentado. Nesse sentido, meus queridos amigos, quando falamos em um novo momento, em uma nova era, em um novo amanhecer, o amanhecer que deverá trazer consigo o sol radioso da esperança, é preciso impregnar nossas vidas de sentidos, é preciso entender a tarefa que nos compete, a nós que aqui nos encontramos, é preciso entender que a vida se processará aqui na Terra, enquanto estamos reencarnados, mediante as nossas necessidades de evolução. Onde quer que estejamos, qualquer que seja a problemática que enfrentamos, isso faz parte do nosso currículo, para que nós possamos então desenvolver as aprendizagens que nos tornarão espíritos habilitados a comparecermos diante de um mundo melhor, diante de uma nova era. Nesse quesito, a doutrina espírita deveria ser por nós principalmente lida, principalmente vivenciada e principalmente divulgada corretamente, para que nós possamos, através daquilo que a doutrina espírita nos favorece, como uma verdadeira ferramenta de compreensão acerca do ser, do destino, da dor, acerca de todas as dúvidas e perguntas que a humanidade ainda mantém e ainda apresenta como questionamento, a doutrina espírita é uma ferramenta de compreensão diferenciada e por essa razão louvamos iniciativas como a 15ª Conferência Estadual Espírita, como o trabalho desenvolvido pelas instituições que com responsabilidade acolhem, recebem, cuidam e acarinham aqueles que demandam as nossas casas espíritas na busca de sentidos de viver.
Essa é, sem dúvida alguma, também uma das maiores tarefas que nós temos, a tarefa de acolher, a tarefa de aconchegar, a tarefa de esclarecer, mas antes de mais nada, a tarefa de consolar. Por esta razão, nós que aqui nos encontramos, entendemos, se espíritas, já entendemos o sentido da nossa vida, reencarnamos com o objetivo de crescimento, de evolução, de progresso intelecto-moral. Sofremos, faz parte da nossa trajetória evolutiva. A vida nos contempla com uma linha de crédito, com mais suavidade. Cuidado, porque a linha de crédito é aqui, mas o pagamento é lá. E quando aparecer a duplicata, quando aparecer aquilo que nós assinamos como necessidade de compromisso estabelecido com aqueles que investiram em nós, com Jesus, que é o nosso fiador divino, com os mentores espirituais que estão apostando em nós, nós então amargaremos se não aproveitarmos de fato as oportunidades que nos foram oferecidas. Finalmente, dentro das nossas casas espíritas, possamos, através da divulgação correta do Espiritismo, esclarecer e consolar, acolher, integrar, para que assim nós possamos, lenta, mas progressivamente, realizarmos a nossa parte, a parte que nos compete. Afinal de contas, recordando com Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, que essas palavras de vida eterna possam então ressoar na nossa intimidade, mas que também nós possamos fazer ressoar essas mesmas palavras junto aos viajantes da vida, na família, na via pública, em nossos ambientes de estudo, de trabalho, onde quer que estejamos, sejamos também as cartas vivas do Cristo. E nos nossos momentos de lutas, de dificuldades, nos momentos em que sentirmos que a fragilidade se apossa de nós, que não temos mais a mesma coragem, lembremos da historinha que vocês não vão esquecer. Isso também vai passar. Que Jesus nos abençoe.